Muito boa tarde para você, meu irmão. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Hoje é dia 17 de julho de 2025. E na liturgia diária de hoje, a palavra do Senhor lá no Evangelho de São Mateus nos diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Meus irmãos, e aí quando eu refletia sobre esse evangelho de hoje, anteriormente a isso, Jesus dizia exatamente sobre as cidades que já tinham visto muitos de seus milagres e que mesmo assim eles não se entregaram e não se abandonaram ao Senhor. E aí Jesus dizia para eles: olha, no dia do juízo vai haver uma pena mais branda para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Porque eles conviveram com Cristo, viram o que Jesus fez e ainda assim eles não converteram. Eles não tiveram essa transformação de vida. Eles não acolheram e levaram para o coração a doçura, a graça inefável do reino de Deus. E aí hoje pela manhã, enquanto eu conversava com uma irmãzinha e ela falando, olha, a gente vai ter uma reunião à noite, né? E ela, vai ter confissão hoje, eu vou ver se eu confesso, porque eu tô me sentindo mal, que eu não tô servindo direito, que eu não tô orando direito. E eu falei, olha só, irmã, eu falei um monte de coisa pra ela, mas eu falei, olha só, irmã, tudo que eu falei pra você, em primeiro lugar é pra mim. Porque é o mesmo sentimento. Muitas e muitas vezes a gente vai se pegar dessa forma. Senhor, eu não tenho nada para poder oferecer. Senhor, eu não estou te servindo do jeito que o Senhor merece. Não é do jeito que deveria, é do jeito que o Senhor merece. Mas do jeito que Deus merece, a gente realmente não vai servir porque a gente ainda é miserável. Entretanto, a gente precisa servir com tudo que a gente tem. Pode não ser o melhor, porque a gente vacila, porque a gente é fraco. Mas é preciso que a gente compreenda que, e aí o Senhor colocava isso no meu coração depois, abrindo um adendo, quem condenou Judas não foi Jesus. Quem condenou Judas foi a falta de coragem dele de se arrepender e voltar atrás e pedir perdão. Porque no final das contas, Judas morreu pelo próprio pecado e ele não teve arrependimento, ele teve remorso, que não muda a vida de ninguém e que nos destrói por dentro. O arrepender-se é dizer: eu errei. É bater no peito para dizer: eu sou pecador, eu sou miserável. Mas eu me arrependo de ter te magoado. E aí eu me lembrava disso porque hoje eu fui me confessar. E aí, enquanto eu ficava lá esperando, o Senhor ia colocando muito isso, que matou Judas não foi, quem matou Judas não foi Jesus, foi a falta de coragem do arrependimento. E aí muitas vezes a gente vai se confessar, e aí se a nossa intenção for, eu vou me confessar porque eu pequei e eu tenho medo de ir para o inferno. Não é sobre isso. É sobre eu pequei, eu feri o coração do Senhor. E dói no meu próprio coração a minha miséria de ter ferido o Senhor. E óbvio que Deus não se deixa ferir por a gente, mas o nosso pecado é a causa de tudo que ele tomou sobre si, de todos os machucados, de todas as feridas do seu lado aberto na cruz. E é também o motivo da nossa redenção. E é também o motivo da nossa salvação. E aí eu ficava relembrando disso exatamente, né, enquanto estava aguardando para poder fazer a confissão, depois da confissão. E aí, no final das contas, as pessoas às vezes falam, nossa, mas de novo, você vai de novo? É claro que eu vou de novo. Infelizmente, eu pequei de novo. Então, eu preciso ir de novo. E de novo, e de novo. E não é sobre o medo de ir para o inferno, não tem nada a ver com isso, irmão. Óbvio que a gente também espera que a gente não passe por lá, em nome de Jesus. A gente está com o Senhor e quer permanecer com Ele. Mas é necessariamente sobre estar em graça, estar na intimidade com o Senhor. E aí quando eu me lembrava dessa irmã hoje que falava também, onde vai ter confissão que eu vou me confessar para poder estar melhor, é estar em estado de graça e estar na intimidade com o Senhor. Porque o Senhor não se afasta de nós, mas o pecado, a nossa decisão, a nossa escolha, ela nos leva a distanciar do Senhor. E esse distanciar do Senhor, o desejo é exatamente de estar em estado de graça para estar com o Senhor a favor dos irmãos.
em serviço pelos irmãos. Compreende a beleza que é isso? Compreende que quando o Senhor nos diz exatamente aqui, que Ele diz que se você está cansado, vem a mim, vai para longe, não. Deus não te chamou para longe, Deus te chamou para perto. É para estar com Ele, é para ser dEle, é para viver por Ele e para Ele. E não há como fazer isso se não for com o Espírito Santo de Deus. E aí, quando a gente está em estado de pecado mortal, óbvio que a gente precisa confessar os veniais durante a Santa Missa, mas aí quando você está atolado no pecado, é como uma lama, uma areia movediça que vai nos sugando para baixo. E quanto mais você se movimenta, ela vai te sugando para baixo. E aí na hora que a gente toma a decisão de se confessar, do sacramento, da reconciliação, de estar em paz com Deus, o coração fica leve, a vida fica leve, os problemas aumentam, e é isso mesmo, não falei errado não, os problemas aumentam, as tribulações aumentam porque o demônio quer nos tirar do estado de graça, porque o nosso humano luta todos os dias dizendo não, é outra coisa que você deseja, não é sobre isso e não, mas nós precisamos estar no Senhor. E aí, meus irmãos, quando eu digo estar em estado de graça, para poder estar na intimidade com o Senhor, é ter a graça, a alegria, a felicidade, de onde quer que estejamos, Ele vê algo de útil e nos permitir ser usados por Ele para poder abençoar a vida dos irmãos. Assim que eu saí da confissão, e o sentimento já era esse, o Senhor já dizia, não é por medo, é por desejo de estar em graça. É por desejo da intimidade com o Senhor, de voltar para essa intimidade, de ouvir o Senhor, falar no seu coração e dizer assim, ó, fala para aquela pessoa ali, eu preciso dar um recado para ela, deixa eu usar sua boca, vai lá e fala. E foi isso que aconteceu assim que eu saí da confissão. Eu estava com meu filho e aí a gente foi comer alguma coisa, né, que já estava na rua há um certo tempo. E aí tinha uma moça, eu acho que ela estava trabalhando, que ela estava lá parada num determinado lugar lá e... Quando eu olhei para ela, o Senhor falou, fala. E aí eu passei por ela direto e falei, Senhor. E o Senhor falou, fala. E eu voltei e falei. Ela só me disse obrigado. E o resto eram lágrimas. Se você me perguntar o que o Senhor mandou falar para ela, não lembro 100% mais do que ele falou. E foi agora à tarde. Porque não era para mim, era para ela. Mas estar no estado de graça, descansar no Senhor, entregar para Ele o peso, os nossos fardos, se a gente está cansado, é ir até Ele, é ir sempre ao encontro dEle. E é para isso que eu e você viemos ao mundo. E é por isso que Ele te chamou pelo nome. E esse é o chamado que Ele tem por você. E eu partilhava até com os irmãos hoje, dizer, olha só irmãos, quando vocês for justificar que não pode participar da reunião, antes de comunicar, não, mas justificar para mim é comunicar, porque eu também sou serviçal, fala com Deus. Foi Ele que te chamou pelo nome. Foi Ele que te escolheu. Então Ele é o dono da obra. Nada mais justo, já que a gente acha que a gente tem que prestar conta para homens, presta conta para Deus. E se você estiver muito, muito cansado, meu irmão, ou só um pouquinho cansado também, vai até Ele. Descansa nele. Coloca todas as coisas diante do Senhor. Quanto mais você se sentir pesado e cansado, que seja uma meta de vida, mais adoração façamos. Que aí você vai ver que pode ser que as coisas não melhorem. Talvez não. Mas a gente se torna uma pessoa diferente. Porque a fortaleza de Deus vai nos indicando a próxima direção, o próximo passo e vai nos fazendo seguir firmes. E é sobre isso. É sobre o chamado que Ele nos fez e é sobre ir até Ele quando estivermos cansados, fadigados pelo cansaço do nosso fardo e vamos tomar sobre nós o jugo do Senhor. Ele que é manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus abençoe.